boa tarde, sejam bem-vindos. Antes de ir diretamente às principais formas do próximo verão, queria olhar com vocês 5 pontos que são os chaves. O primeiro deles, sobreposição. Por mais que a gente esteja falando de verão, sobreposição vem com muita força. Essa ideia que a gente tem na primeira imagem de um bralette, de uma calça flare, mesmo sendo transparente, mas coberto com uma outra transparência por cima, cheia de cristais. Essa que vem por cima é da coleção da Fendi. A ideia de sobreposição mais texturas estava presente no desfile da Dior, confirmada na campanha e nas lojas também. E quando a gente fala de sobreposição, efeitos de dobradura são importantes. E o principal detalhe, eles não precisam ser simétricos. Super utilitário, já falo para vocês, seja para o nosso verão 24 ou para o inverno 24, a ideia de calça cargo, peças com bolsos super válidas dentro das coleções. Engessar uma base aqui seria egoísmo da minha parte, porque isso apareceu em tudo, desde versões onde a gente fala dos tecnológicos até bases acetinadas. Mas quando a gente fala desse estilo de bolso, eles não precisam necessariamente serem chapados. Coleção da Miu Miu veio trazer muito essa história de volumetria, e os bolsos não só presentes embaixo, mas em cima também, como essa jaqueta super utilitária da coleção da Monse. Cut out. Quando a gente fala da história dos vazados, sim, mais uma vez acontecendo. A imagem central traz muito no nosso olhar algo mais comum. Então ele está vazado na lateral, mostrando um pedaço do corpo. O diferencial aqui é a base de tecido. É um tecido que ele tem um ar mais rústico, ele remete a um crochê e tem um acabamento mais fio. O mais novo, aonde a gente deve ficar atento, são nas imagens das laterais. Porque tem o vazado, mas a gente tem um elemento em tecido também, unindo a parte das peças. Inclusive aqui no editorial da Revolve Clothing, mostrando o paetê na J.Lo. Então parece que o tecido ele vai unindo as peças e impactando esse vazado mais ousado do que a imagem central. Alfaiatarias. Alfaiatarias para todos, seja para o infantil, para eles, para elas. O crescimento das marcas mostrando uma alfaiataria no gender, agender, ou mesmo assim sem gênero, é crescente lá fora. A gente tem que ficar atento a esse novo mercado. E se a gente fala de alfaiataria, camisaria é o casamento perfeito e mostrando que ela pode ser usada para vários tipos de idade, incluindo o grupo das saias, então não só engessando calças e bermudas. E essa última imagem aqui, o coordenado da amarela, da calça wide, o colete e o blazer, ele praticamente foi replicado em outras marcas, tanto na coleção da COS quanto na H&M com um custo-benefício melhor. Já adianto para vocês, colete, peça-chave, não só para ser a terceira peça, mas para ser usado sozinho também. E a questão das transparências. Muitas vezes, quando a gente fala de transparência, as pessoas ligam isso às transparências sintéticas. Não precisa ser assim. A gente mostra transparência na renda, em versões com lese, versões sintéticas, peça da Fendi aqui com processo de flocagem. Mas eu acho muito válido a gente olhar essa transparência que ela é telada, é a malha mesh. Isso estava presente nas marcas mais caras, começou a entrar no mercado de bom custo-benefício, não só as versões mais flat, lisas, mas as versões com brilho também. E indo para as formas femininas, o time top, essa ideia de faixa. Isso vem muito com o TikTok, que mostra isso diariamente, mas aonde a gente tem que ficar de olho, não pensar só no mercado jovem, isso entrando forte no mercado contemporâneo também. Pode ser um tecido mais rústico com amarração. Mango fez uma coleção cápsula, mesmo sendo verão, trabalhando com plumas, e na história do jacquard da coleção da Etro. Bralettes, seja para esse verão, seja para o próximo inverno, se mantêm firmes e fortes no mercado. Aonde a gente pode ousar aqui é na parte da aviamentação, tecidos, os mais variados possíveis, vários tecnológicos, vários rendados. Miu Miu, com a ideia aqui de ter um regulador. Imagem central muito importante, é uma peça do desfile do Givenchy, aparecendo nos editoriais de moda, tanto no branco quanto no preto, é o reflexo do aspecto de couro dentro das coleções de verão. A ideia de mini cintos super aposta. E algo que vem ganhando também os editoriais é esse coordenado da Miu Miu, onde tem a versão do bralette e a transparência para a parte de cima, que é o reflexo, mais uma vez, de sobreposição.
Corsês ainda vão continuar. A ideia de tapeçaria como estampa apareceu até no masculino da Zara. A ideia dos 3D são importantes e tão importantes nas coleções lá fora, aonde a gente tem que elevar o nosso olhar. Muitas marcas que trabalham com atacado, trabalhar esse 3D é muito mais válido num aspecto de couro do que numa base muito mais leve, porque isso até chegar no consumidor final pode dar algum tipo de trabalho. Foi visto e confirmado na coleção da Zimmermann. Adoro essa última imagem que é da coleção da Zara, com essa brincadeira de dobradura na parte superior e essa funcionalidade do zíper na parte central. Para falar para vocês que ele apareceu em diversas bases de tecido, a gente tem um exemplo aqui na Arara, não sei se eu vou achar agora, mas ele estava aqui, depois eu posso mostrar para vocês, até bases de chiffon para a gente estar fazendo a ideia do corset. Brincadeiras e amarrações são importantes também. As versões cropped, aqui eu vou pegar uma carona no que a Camila falou da malha trilobal. Essa ideia de ter essa gola mais alta e a versão cropped desse tipo de top vem muito do desfile da Coperne. Desde a estação passada eles trabalham com isso. É a ideia também da roupa do mergulhador, do surfista, mas para ser usada não só na praia, no dia a dia da cidade. A malha trilobal, tanto lisa quanto listrada, é super indicada aqui, também por ter proteção solar. Coleção da Isabel Marant, uma versão mais fluida, onde a gente pode usar as transparências, inclusive naturais. E as versões de malha scuba, malha neoprene, aparecendo na coleção do Palm Angels e também com essa referência do zíper na parte frontal. Versões fluidas. As versões fluidas podem ser versões de transparência, esse aqui no caso da coleção do Emporio Armani, ornado com paetê. Fluidez em bases mais tradicionais, como o chiffon, e essa ideia de pontas importante também, incluindo as camadas. Ainda na coleção da Isabel Marant, brincadeira de estampas, onde tem o floral menor e maior ao mesmo tempo, e notem na parte do colo a ideia do vazado. Versões halter neck. Eu brinco que está cada vez tudo mais junto e misturado. Então, a ideia de ter uma peça como se fosse o biquíni é super válida. Tem exemplo na Arara também, incluindo versões com brilho. Mas na primeira imagem é uma ideia de ter como se fosse o biquíni numa versão de linho. Transpasses estilo criss-cross, cruzamentos, são importantes, ideia de vazado. Mas referente ao último tema que ela falou dos festivais, uma coleção que está trabalhando incrivelmente seu rebranding é a coleção do Paco Rabanne. Ousou dos brilhos, podiam ser os paetês ou os mais diferenciados, aqui no caso trabalhando com uma versão em degradê. Versões turtleneck, as versões com as golas mais altas, podem ser dobradas ou não, trabalhadas na coleção da Off-White, com essa ideia de ter um bordado desenhando o corpo, isso vem muito da história de consciência corporal, que vai aparecer na parte dos vestidos. Reconfirmando os bralets e transparência na coleção da Tory Burch, que é uma marca mais contemporânea, e a ideia de trabalhar flora e fauna na estamparia. Isso vem muito de um escritório tropical, foi um dos pontos fortes da coleção da Stella McCartney. Camiseta, desde as versões mais básicas, aquela t-shirt branca, a ideia de aplicação em cristais e detalhes de mangas diferenciados, e reconfirmando o efeito de sobreposição com torção na lateral na coleção da Miu Miu. Indo para as regatas, texturas são importantes, vale da malha trilobal, valem texturas remetendo ao crochê e mais uma vez essa imagem da tela, porque eu queria reforçar aqui com vocês, é a regata, é a tela, é o tiny top e a saia longa que a gente vai ver logo mais. Versões de polo. As versões de polo estavam nas marcas mais caras, não a de melhor custo-benefício. A gente tem exemplo na coleção da Celine, é o editorial da Elle França de março, mas é da coleção da Puma. Mas a que mais me chamou a atenção é essa última do Driven Noten. Porque batendo um olho, a listra é o que mais chama a atenção. Mas ela foi feita numa malha que parece um crochê. Então tem essa versão da polo, que vem do estilo esportivo, mas essa ideia do crochê que remete mais ao nosso emocional. Os bores, tanto na capa da Vogue México, na capa da Bazar da Turquia de março, mostrando aqui texturas no tule, e também na coleção do Michael Kors. O body ou o maiô, tudo junto ao mesmo tempo, sem ter essa divisão no guarda-roupa. É a peça da praia, é a peça da cidade.
Algo especial aqui também é o detalhe do superaviamento. Aviamentos grandes, maximizados, que foi um dos pontos fortes da coleção da Louis Vuitton. Falei das camisas e confirmando elas, manga mais wide, que a manga vem abrindo desde cima, cintura pode ser marcada. Um detalhe que vem me chamando a atenção há algum tempo, produtivamente é um pouco mais complicado, mas é esse fechamento deslocado mais na diagonal, isso presente não só nas camisas mais alongadas, nas versões cropped também, e essa ideia da Valentino, que reconfirma a utilização ou de um body ou de uma regata, mas deixar essa história do ombro a ombro. Camisas transparentes. Se a gente bater o olho na primeira imagem, vai falar, poxa, mas é uma camisa jeans. Esse efeito do tom poleio de enganar os olhos ainda muito forte. Blue Marine já tinha trabalhado com isso na estação passada. Agora, Natasha Zinco e a coleção do Gaultier junto com a iProject que pegou carona nisso. É um tule, só que ele tem uma estampa imitando jeans. Aonde vocês estão vendo o botão é estampa, é uma base leve, o fechamento é com colchetes. Quando a gente pensar nessas transparências, elas não precisam ser tão aparecidas, elas podem ser mais envolventes, como a gente tem na coleção do Driven Noten, aqui já com essa referência do floral, que por sinal foi copiado por diversas marcas. E pensando também na transparência que pode vir de uma cambraia de linho, aqui um hibridismo da camisa juntamente com uma versão de corset. Na verdade, é uma peça só. Camisas cropped, tão cropped que a necessidade do bralette aqui é essencial. Tem peça desse tipo na Arara, só que os detalhes de amarrações, eles ainda são persistentes. Eles começaram na estação passada e vão se manter. Versões de camisa cetinada, self-portrait, além do brilho do cetim, adorno de cristal. Coleção cápsula da Egem, punhos mais alongados. Tem um volume nessa manga. Na coleção da Mango, mostrando mais uma vez essas plumas, foi numa coleção pontual, e vamos lembrar que a gente está falando de verão, mas algo que a gente tem que ficar muito atento a essa imagem são essas golas mais pronunciadas. De repente a gente tem aquela modelagem tradicional de camisaria, mas colocar uma gola mais robusta vai fazer a diferença. Tie neck, as ideias de amarrações, podem ser as mais alongadas, podem ser as mais conservadoras. Na versão cropped, na coleção da Gucci, essa peça estava na vitrine tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Questão dos volumes. Silvia Tcherazzi trabalhando a ideia do volume num aspecto de linho. Coleção da Dior com essa referência de sobreposição e um volume maior na manga. Queria só que vocês olhassem aqui, que é o conceito daquele dropped shoulder, o ombro mais caído, que já dá uma sensação de amplitude. E na coleção do Driven Noten mais alongado também e um punho mais largo. Outwear. A ideia dos coletes muito válidas, tem vários exemplos interessantes na Arara. Não engessar tecido também. Trabalhar o linho aqui pode ser um dos pontos chaves. Coleção da Ulla Johnson fantástica. A ideia de um elástico mais largo na lateral, então tem uma marcação de cintura, o decote mais profundo. Confirmando para vocês o que eu falei no início, essa ideia do branco com a listra em azul marinho, principalmente numa versão de linho, só que agora na coleção da COS, mostrar para o cliente as opções, pode usar com o blazer, pode usar sem o blazer, o colete não precisa necessariamente estar por cima de uma camisa. O reforço do colete juntamente com a saia, para a gente notar que a presença dela é marcante na estação. E as versões de cardigan. Nos desfiles, os cardigans apareceram mais interessantes do que nas lojas, eles apareceram mais alongados, nas lojas eles apareceram mais curtos, brincadeiras de aviamentação, amarração lateral e remeter realmente a essa ideia do crochê. Sweatshirt, as versões cropped ganhando protagonismo e o estilo no gender, cada vez mais peças sem gênero, sem estar ali realmente falando se é masculino ou feminino, usual para todos. As versões de bomber, quando a gente pensar na bomber, pensar o tecido que vai conversar com a nossa coleção. Driven Noten trabalhando um acetinado pesado, realmente para dar um volume, 2 cursores. Adorei essa da coleção da Lacoste, porque é uma transparência, mas não é aquela transparência tradicional, ela é tecnológica, então a gente não pensa só na sintética. O Illusion, que a Camila falou para vocês, é muito interessante para esse tipo de peça, principalmente porque é repelente à água. Mas o conceito da jaqueta bomber no estilo college, no estilo prep, não vai nos abandonar tão cedo.
Só que quando a gente fala disso, a gente fala, mercado jovem, tá tudo cada vez mais misturado. Então a gente vê uma mulher mais contemporânea usando essa jaqueta college. Quando a gente pensar no Spencer, do desfile, foi para a campanha de bolsas da coleção da Fendi. Também Naomi Campbell, mas em outro editorial, aqui do Alexander McQueen, mostrando com detalhe de assimetria. Mas ter essas peças que tem uns zíperes que a gente possa destacar a parte, pode ser interessante dentro da nossa coleção, uma peça que possa ser usada de mais maneiras. E o blazer, desde a versão mais tradicional, como a gente tem na Good American, a ideia da Monse utilitário, detalhes de transpasse. O blazer aqui foi feito em alfaiataria, mas aí a gente tem algo mais fluido fazendo esse transpasse. Não só os pretos são importantes, mas a gente fala dos diferenciados também. Versões em linho, importante, não só com cores suaves, com cores mais fortes. A ideia de vazado no blazer, ela é muito importante, porque ela é opcional. A mulher compra aquela peça, ela quer mostrar o corpo, não usa nada embaixo, não quer mostrar o corpo, coloca um body, uma regata ou uma camisa. Os vazados não foram vistos só em uma ou duas coleções, Victoria Beckham pegou uma carona forte com isso, e ainda nos diferenciados para a gente ficar atento. O Batendo Ouro ele tem um olhar mais navy, mas é a ideia do conceito malha entrando forte na alfaiataria. Ainda nos diferenciados, volumes maiores, como eu falei para vocês, lá tem essa ideia de não ter uma separação de gênero, é da coleção da Deático, Hermano e Servino trabalhou o mesmo conceito, aonde vocês estão vendo listras, são pedrinhas de cristais incrustadas. A manga mais flare na imagem central, que ela começa fechada e vai abrindo. E o último que eu tive também a oportunidade de ver de perto, maravilhoso, uma obra de arte da coleção do Rick Owens, todinho de paetê, tanto a blusa quanto a calça. Versões estampadas, muito importante na coleção da Balmain, até com esse conceito, vamos falar assim, de questões climáticas, como se estivesse pegando fogo, mas a imagem central do Dries Van Noten realmente foi a que mais foi vista em outras marcas. Podia ser uma marca como a Zara, podia ser uma marca como a Primark, mas esse floral pincelado mais esmaecido, super forte. No grupo das saias, Bini, com essa brincadeira de superaviamento, pode ser o superaviamento ou ele pode ser estampado, vindo muito do conceito da Dsquare, a ideia de um xadrez mais líquido, mais esmaecido e detalhes de pequenas fendas. Saia midi, continua aparecendo, já tinha mostrado alguns exemplos para vocês, mas algo que está viral lá fora é a versão da Parachute, a saia Parachute em todos os lugares, e isso foi se desmembrando para outros mercados também. Muitas brincadeiras de reguladores. Os dois tecidos principais para essa saia, o tecnológico e depois começou a aparecer o acetinado com força também, temos exemplo ali. Saia longa, vem com força, alguns editoriais de moda mostram isso até para o masculino, brincadeiras de pregas, mais ajustada e mais aberta embaixo. Essa coleção da Max Mara, com essa referência de um linhão pesado, mas para fazer uma peça sofisticada, mesmo ela tendo o acabamento a fio. Saia assimétrica, pode ser na versão da mini saia, a gente pode usar um tecido que ele tem a cara de um tecido tradicional, como se fosse uma risca de giz, mas esse tipo de tecido apareceu nos tecnológicos também, ou versões acetinadas com camadas, como na coleção da Zimmermann. No grupo dos shorts, a gente falou de transparência, então se vem transparência, a Hot Pant volta com tudo, pode ser numa versão com textura, mais simplificada, ou ainda nesse efeito de trompoleio. É uma mini saia, mas parece que é uma Hot Pant. O shorts curto, o conceito de alfaiataria estava muito presente nos desfiles e foi confirmado nas lojas, muitas brincadeiras de pregas, de nervuras ou de frisos. O que vocês estão vendo aqui na montagem, o blazer e a manga estourando o comprimento dele, é um detalhe que a gente está vendo há algum tempo, então para styling é legal. Só que trabalhar tecidos diferenciados que podem ser os bordados, não só no plano, mas na malha também, como as leses, para renovar algumas formas, importante. E o shorts esportivo? Quando a gente fala de esportivo, eu acho que a imagem central é o que mais vem à nossa cabeça. Pode ser a ideia do moletinho, mas a gente pode usar bases mais fluidas e sofisticadas e manter o elástico, como a gente tem na primeira e na terceira imagem. Aqui, por sinal, é da coleção da Dior. É uma base acetinada com o floral e o acabamento em renda.
Versões skater. Para essa bermuda skater ter um impulso mais comercial, ela ser fundida à alfaiataria é o mais interessante, como essa imagem. Mas colocar isso num aspecto de couro pode ser sofisticado e tem uma proposta de sobreposição na coleção do J.W. Anderson, que tem essa pegada realmente de renovar o nosso olhar. No grupo das calças, versões slim. Menos quantidade do que as outras vezes, detalhes de cintos, a questão do brilho muito forte e pequenas aberturas. Crescendo cada vez mais no mercado, as versões de calça reta. Essa brincadeira do cos virado vem aparecendo desde o inverno passado. Foi tanto sucesso que algumas marcas continuaram refazendo. Marcas mais sofisticadas copiaram as mais populares e aí aqui vem essa brincadeira que acaba sendo interessante. Cintos transpassados e a versão de cargo. E eu falei da hot pant, ela vem muito nesse conceito porque a gente fala da low waist, da cintura mais baixa, e ela pode ser assim um facilitador na hora da gente usar, aparecendo na coleção da Copernic. Versões tapered, mais sofisticadas como na coleção do Jean Paul Gaultier, com a estampa de maxi aviamentos, e eu gosto muito dessa paleta da Stella McCartney. Essa peça a gente começou com a palestra semana passada, 3 dias depois saiu a campanha dela, bem pet-friendly, e com essa ideia suave. O blazer, o cropped e a calça nessa tonalidade do maçã verde. Calça flare, com sofisticação na coleção do Saint Laurent, pode aqui usar até malhas fluidas, não só tecidos planos. A ideia dela aparecer num verde que ele tem uma tonalidade mais de própolis, ou com misturas de tecido, como na coleção da Fendi, sendo que o de baixo é acetinado. Jogger. Pode ser uma versão onde a gente tem o conceito do cargo, reguladores, para ser utilizada juntamente com o corset, para renovar o olhar, e o detalhe da amarração, aqui não tem do regulador. Calça wide. Da coleção da Max Mara, esse abotoamento que vem do navy, ele é duplo. Malhas que podem ser até fluidas na coleção da Aigner. E quando a gente fala da wide, a ideia da gente ter fendas nas laterais para o verão é muito interessante, mas a gente pode ter esse efeito de transpasse. Tem uma peça ali no acetinado que vale a pena vocês olharem. Calça cargo, acetinada e ainda com a questão dos brilhos, extremamente volumosas. E para muitos clientes, quando a gente fala da ideia da cargo, remete muito àqueles looks despojados, né, de 90 para 2000, mas eu acho que a Zara veio trazer esse novo frescor, colocou aqui um tecido, na verdade um tecido acetinado, para dar um ar de sofisticação e fez uma montagem do look para ela ficar mais composta. A calça paraquedista, super, super confirmada. Pode ter abertura, aqui no caso com botão, ter o conceito do tafetá e um volume muito acentuado, mas garanto para vocês, todas as marcas lá fora têm essa peça. Ela começou viral na Europa e se estendeu para os Estados Unidos. No grupo dos vestidos, o shift dress, prático e descomplicado, na coleção da Banana Republic com fendas, geada, trabalhando muito textura, e esse efeito de watercolor bem frescor, no frescor da coleção da Zimmermann, aqui no caso, para nós, tiraríamos as mangas. Camiseta. A camiseta regata é tão importante que ela vai virar vestido. O efeito de sobreposição é super necessário aqui, não só numa marca mais popular como a Sandry, como na coleção da Fendi. E na capa da Harper's Bazaar agora de março dos Estados Unidos. O vestido camiseta, só que no conceito do tecido plano e regulador na frente. Vestido camisa, com extrema importância independente do mercado. Na coleção da H&M, com o satin jacquard, Ferragamo, trabalhando o degradê, Jacquemus, o efeito de enganar os olhos, parece que são 2 peças, mas é uma só. A gente identifica isso, notem aqui pelo vazado da lateral. Ainda falando do vestido camisa, a ideia dele curto, no conceito bubble hem, onde a gente fala dele ballonné, o tecido aqui não é empapelado, então não fica inchado. Pode ter a ideia de brincadeiras de golas e os detalhes de fendas. E na coleção da COS, assim como a coleção da Sinkai, trabalhou ele da sua maneira mais pura. Vestido camisola, slip dress na coleção da Chanel, com essa vertente forte de transparência, tanto na coleção da Prada, quanto aqui na coleção da Numero, que também é a referência do tule. Versões transparentes, sejam nas rendas, sejam nos tules ou ainda nesse conceito de malha mesh que eu falei para vocês. Versões do slim,
Pode ter brincadeira de transparência, o detalhe de assimetria e é da Vogue americana agora de abril também, a ideia do tule estampado. Ele começou a entrar na Bershka essa semana, até a semana passada não tinha. Quando a gente pensar nos drapeados, os acetinados são importantes, mas as versões de malha estilo jersey também. E o float dress, vestido solto, prático, aqui na coleção da Zimmermann com mix de estampas, e o La Johnson trabalhando o conceito do artesanal, e essa brincadeira de estampa que vem com a inspiração do fundo do mar, que é da Lemaitre, que é uma marca que está se destacando muito no mercado europeu. E o Body Conscious, quando a gente fala desse vestido de consciência corporal, a gente fala de peças ajustadas, ele pode ter o efeito drapeado, aparecendo no aspecto de couro, que pode ser o Birkin, que é uma ótima indicação. Tem exemplo na Arara para vocês, mas de todas essas imagens, a que mais me encanta é essa, The New Supers, para falar de corpos reais para estar usando vestidos ajustados. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso e não só pensar naqueles padrões escálidos. Os macacões, o estilo slim, esse que está aparecendo na primeira imagem está sendo reproduzido em diversos editoriais de moda, bem minimalista. Da coleção do Saint Laurent com efeito de transpasse. Número de março, bem ajustado, cheio de cristais da coleção da Stella McCartney. E a versão slouch, uma versão que tem o gancho deslocado, aparecendo com amarração frontal, pode ser no linho. A ideia da gente ter alças bem finas e um pequeno efeito de drapeado. E eu adoro esse daqui, que ele tem o bojo em crochê e ele é de linho. Tem um exemplo ali da H&M, todo feito no linho bordado, que pode ser atrativo para vocês. Quando eu falei na apresentação do Summit, eu mostrei opções de macacão tanto flare quanto wide. Sendo muito franca, dentro das lojas, o wide ganhou disparadamente do que do flare. Pode ter o vazado na lateral, a ideia de estampas em duas cores, o conceito de ser tomara que caia, e ainda seguindo aquela ideia do conceito da regata, que virou vestido, virou macacão também, então com decote aqui bem profundo, num acetinado. No grupo dos curtos, um ombro só, as malhas creponadas dão ótimo resultado aqui. As versões com estampas florais traz uma delicadeza para o verão, mas essa ideia de camados, até, vamos colocar assim, colocando um olhar novo na manga morcego, pode ser interessante. Jardineiras, vou precisar da atenção de vocês, porque eu falei do xadrez distorcido da Square. Aqui tem um xadrez em verde e rosa, muito, muito suave, muito sutil. A versão parachute, que vem do paraquedista, incluindo no grupo dos macacões. A gente tem uma peça muito parecida com essa ali também. E no último dia que eu estava saindo da Europa, estava tendo entrada de muita peça de cambraia, com transparência mesmo, para fazer essas brincadeiras de estar usando com o biquíni. O biquíni tanto sendo biquíni ou sendo bralette. E a ideia é que a gente pode usar a cambraia nessas peças mais frescas. A versão do boiler, o ponto de destaque aqui, que no último inverno a gente falou muito do boiler, vindo com uma cara de alfaiataria, e agora a gente coloca tecidos mais leves e mais frescos neles. Podem ser os linhos, pode ser a valorização do lyocell, pode ter essa cara realmente mais, vamos falar assim, de roupa, como se fosse do torneiro mecânico, mas detalhes mais sofisticados, como está deixando a barra mais cuffed, mais presa, vai dar uma diferença. Antes de me despedir de vocês, queria falar que desenvolver uma coleção agregadora é o desafio da vez, não só pelo desejo de vestir, não só pensando em menos insumos, mas a gente tem que ficar muito atento aos novos cenários que estão aparecendo. É o desafio da vez, queria desejar uma ótima coleção para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada.